Então, mas o que eu acho o fantástico desse filme, Forrest Gump, é que ele já é uma pessoa fora da curva, né? Sim. Ele é uma pessoa ingênua, com o QI baixo, e ele carrega muitos valores que a mãe dele ensinou. Então, a mãe dele ensina que ele é igual a todo mundo. Ele não via o negro como negro, ele não via nada. Ele era uma pessoa pura e aceitava as pessoas e situações como dizia, como eram ditas para ele. Então, se ele tinha que fazer a arma, ele focava toda a mente dele. O autista é assim, né? Então, ele focava toda a atenção dele lá. Você tem que olhar para a bolinha de ping-pong, então você tem que olhar para a bolinha de ping-pong. Então, todas as cenas que ele está jogando ping-pong, ele não tira o olho da bolinha. Ele segue, na inocência dele, uma pureza de aceitar as condições que aparecem. A Jenny falava que não queria ficar com ele e ir embora, ele aceitava. Ele ficava morrendo de saudade dela, mas ele aceitava. Quando ela voltava, ele aceitava de volta. Não é uma ingenuidade? Então, falar que ele ficou quadradinho, ele nem era quadradinho e ele nem ficou, na minha opinião, né? Ele nem era e nem ficou. Ele é uma coisa fora da curva. Ele tem uma coisa meio de zen budismo, na minha opinião. Sabe, uma coisa assim que ele está olhando os céus e as estrelas e a pureza das pessoas, sem aquele julgamento todo que o ser humano normal faz um sobre o outro e tirar seus proveitos e tudo mais, ele simplesmente era em cada situação. Então, uma das coisas que me toca nesse filme é essa pureza transcendida. Acho interessante no filme, né? Porque o Forrest Gump, ele é apresentado como um cara de QI baixo, né? Uhum. A gente vê isso o filme inteiro, mas quando ele entra no exército, ele é chamado de gênio pelo sargento, né? Porque no exército é um lugar que você não precisa pensar, né? É um lugar que você só precisa seguir ordem. Então a inteligência dele é exaltada, né, pelo sargento. Você falando disso, eu lembrei, né? Então, mas é interessante porque assim, porque o Forrest Gump, você falou que é esse cara ingênuo, puro e tal, mas eu não sei, assim, porque, por exemplo, ele não tem um corpo que deseja, tipo, ele não tem tesão. Quer dizer, essas modificações, elas não alteram ele. Sabe, eu sinto que ele é muito puro, entendeu? Porque uma coisa é você ter um rebaixamento intelectual, ou mental. Outra coisa é você ser quase que um santo, sabe? Ele não tinha tesão, Então, ele não é um santo. Ele não tinha vontade de avançar nas mulheres. Não, ele tinha alguns valores e ele se guiava por eles. Então, por exemplo, quando ele viu a Jenny apanhar lá do cara, ele avançou. Quando ele estava esperando ela no motel lá, ele estava lá do lado de fora, ele achou que o cara estava atacando ela de alguma forma, ele foi lá, arrancou o cara e criou uma treta lá. Então ele não é santo e ele não é tonto, mas tem um quê de princípios nele. Ele tem alguns princípios, tipo, eu gosto de você, eu cuido de você, eu não permito que outra pessoa te abuse de uma forma meio direta. Da família do Buba. Família do Buba. Ele tem princípios. Ele tinha prometido para o cara que ele ia fazer o negócio do camarão, ele foi atrás do camarão, ele foi comprar o barco, ele fez a coisa acontecer. E quando ele ganhou dinheiro, ele levou para a mãe do cara o dinheiro e deu um tanto lá, a parte que era do Buba. Então, o que acontece? Ele não é um desprendido, aquele inocente anjo. Ele é um inocente puro que tem valores, e os valores que ele carrega geralmente sai tudo da cabeça da mãe dele. O que ela falou para ele, ele pegou. E a gente tem empatia porque a gente sabe que uma pessoa meio autista, ela funciona meio assim. Não sei se você já teve a oportunidade de encontrar ou conversar com o autista. Ele fala na tua cara umas coisas assim que você não acredita, porque ele não faz esse movimento político todo que a gente faz na cabeça. Ele fala, eu não gostei de você, eu não quero. Na lata, assim, na lata. A gente não está acostumado com isso. A gente faz todo um mise-en-plie, a gente faz toda uma volta no negócio. Não, senhor, eu já convivi, mas eu lembro que assim, que não tinha essa inocência toda, sabe? Tinha também ali uns desejos, umas vontades que estão também. Umas maldades também. Sim, mas se manifestava de um outro jeito. Se manifestava de outra maneira, mas sim, eu achei o Forrest Gump muito, quase que um milagre divino, né? Ai, Deus, não sabia que Deus iria me colocar como sua mãe. A religião também é uma coisa que aparece de background o tempo inteiro no Forrest Gump, né? Ele vai para a igreja. Mas você vê como é inocência, ele não faz de ir na igreja fazer oração uma parafernália. O que é para fazer? É para rezar? É para ir lá na igreja? Vamos lá. É isso que precisa fazer? Vamos lá, sabe? A gente, antes de ir numa igreja, a gente faz todo um negócio. Você acha que o Forrest Gump é o retrato daquilo que o ser humano deveria ser? Não, eu acho que uma parte do ser humano. Tem uma parte do ser humano que ela
ela poderia aprender muito com esse comportamento do Forrest Gump, né? Então, eu que participei dessas escolas budistas, talvez algumas escolas místicas de filosofia, eu percebo que eles sempre incitam que a gente vá a ser uma pessoa mais pura, ver o outro talvez com mais inocência, com mais amor, com mais bondade. Só que isso daí é ensinado. Isso daí a gente não consegue fazer. A gente ouve assim e fica aquele ser político ainda mais falso ainda, né? Uhum. E o Forrest Gump, não, ele transborda, mesmo, né? ele transborda isso.